Território negro em espaço urbano, segunda parte. Nós estamos então apresentando ao público, aos assinantes, aos simpatizantes, aqueles que nos seguem neste canal do YouTube, Africanidades Conectadas. Nós estamos apresentando o trabalho de conclusão de curso de Fabiane Pereira Sabchuk, o trabalho de conclusão de curso História, tratando da comunidade negra do Balneário de Camboriú. Hoje, Fabiane é professora do Colégio de Aplicação da Univale. Eu tive a oportunidade, na época, de ser o orientador desse trabalho, que nós começamos a apresentar na postagem anterior e vamos dar sequência agora. Esse trabalho foi defendido para a obtenção do título de licenciada e bacharel em História em 2007. E para elaborar esse trabalho, Fabiane entrevistou pessoas afrodescendentes e também pessoas brancas que conheceram o Balneário de Camboriú antes mesmo dele se tornar um município emancipado, né? Então nós estamos procedendo à leitura do trabalho de Fabiane e também fazendo alguns comentários. Então diz ela, no primeiro capítulo intitulado A Arte de Rememorar, Memória e Silêncio no Canto da Praia. Então, Canto da Praia era o antigo nome da localidade hoje denominada Bairro dos Pioneiros. Para compreender a história do bairro Pioneiros, que por sua vez está estritamente ligada à comunidade ou famílias lá estabelecidas, é essencialmente necessário percorrermos os caminhos da memória humana. Balneário Camboriú é uma cidade considerada nova, tendo somente 43 anos de emancipação política. Lembrem que ela está escrevendo ou ela escreveu em 2007. Porém, é a localidade do bairro dos Pioneiros, outrora chamado Canto da Praia, que encontramos mergulhado na memória de poucos que ali construíram, alicerçaram e mantiveram suas vidas, o passado que os caminhos da máquina do tempo e do progresso, cultuado ferozmente pela modernidade, procuram extinguir a grandes passos. Faço um parênteses aqui para dizer que essa realidade da destruição do passado em nome do progresso, da modernidade, não é exclusividade de Balneário de Camboriú. Então esse litoral norte de Santa Catarina está passando por esse processo, sobretudo Itajaí, Balneário de Camboriú, Penha, né? Pissarras, está passando por esse fenômeno de destruição, sobretudo da cultura material, em nome do progresso, da modernidade, da indústria do turismo. Nós queremos dizer que uma coisa não atrapalha a outra. A indústria do turismo pode muito bem conviver com a cultura material oriunda do final do século XIX ou até anterior, do longo século XX, né? Mas, infelizmente, em nome da especulação imobiliária, muitas casas, patrimônios históricos, tombados ou não, estão sendo derrubados. Eu tenho dito que daqui a pouco Itajaí é uma cidade sem passado. Nós celebramos agora, no último dia 15 de junho,
os 163 anos de emancipação da cidade de Itajaí. E, na ocasião, participando de uma mesa redonda com outros dois historiadores, nós falamos em coro justamente isso, a preocupação com a memória histórica e o patrimônio da cidade. Então, o que Fabiane constatou aqui nesse trabalho acerca do balneário de Camboriú, em 2007, continua sendo uma realidade, tanto para Balneário quanto para Itajaí e adjacências. Continuemos, então, a apresentar o trabalho de Fabiane. Diz ela: nessa busca de compreender o bairro dos Pioneiros, como foi o passado e como se estabeleceu essa comunidade ali referenciada, deparo-me com a figura do senhor Olindino Domingos, morador no bairro há 46 anos, afrodescendente, que constituiu uma das principais famílias que escreveram o cotidiano, a história do bairro e também a história da cidade, conforme ele relata. Naquele tempo, diz ele, tudo era mato. Depois, quando comprei esse outro terreno aqui, tinha 6 casas. 5 desmancharam e outra tem 80 e poucos anos. Tinha 6 casinhas. Agora eu não sei por que botaram esse bairro dos Pioneiros. Antes, quando comprei a casa, não era bairro dos Pioneiros. Era Canto da Praia. Fecha aspas. Na época dessa entrevista, o seu Olindino tinha 86 anos de idade e a entrevista foi realizada no dia 11 de abril de 2007. Então, a primeira questão que ele coloca é a questão da mudança do nome do bairro, que ele, como dos moradores mais antigos, não entende por que a mudança do nome do bairro. Quais os interesses da mudança do nome? Quem foi o proponente, possivelmente na Câmara de Vereadores, da mudança do nome? E aí a pergunta que fica é se a comunidade foi consultada. Eles opinaram acerca da mudança ou não do nome do bairro? O seu Olindino, como um dos homens mais velhos, mais vivido nessa região, não sabe ou não soube dizer o porquê. Continua a autora Fabiane. Assim é, nas lembranças do seu Olindino, que podemos vislumbrar o bairro dos Pioneiros, antes chamado de Canto da Praia. Era nesse canto, acredito, que assim foi chamado pela sua posição geográfica, cercada pelo morro, onde separa a Praia dos Amores e a cidade de Itajaí, que se desenvolveram as primeiras famílias moradoras da cidade, conforme nos informa Dadan, jornalista e escritor das memórias da população local. Então, ela reproduz aqui o que disse o jornalista Dadan, que também escreveu sobre Balneário de Camboriú. O Dadan diz o seguinte no trabalho dele, intitulado Uma Cidade na Memória. E esse trabalho do Dadan é de 2002, portanto, 5 anos antes do trabalho de Fabiane. O Dadan diz o seguinte: o antigo Canto da Praia, hoje bairro dos Pioneiros, é um dos bairros mais antigos de Balneário Camboriú. Ali surgiu inicialmente uma vila de pescadores. Fecha aspas. Na busca de oportunizar que seu Olindino revivesse fatos significativos que possibilitasse uma leitura do passado e modo de viver daquela pioneira comunidade, optei, diz Fabiane,
pela metodologia da história oral. O método proposto pela história oral, a entrevista, possibilita a experiência da maiêutica, conforme análise do pesquisador Antônio Montenegro. Então, Montenegro diz o seguinte acerca da entrevista, abre aspas, o ato de entrevistar, de sentar para ouvir as memórias, aproxima-se bastante da maiêutica socrática. Esta seria a própria arte de fazer, através do diálogo, com que os homens fossem se aproximando do bem, da verdade, do justo que estava depositado em cada um. Um trabalho de rememorar que se estabelece através do diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Assemelha-se à maiêutica socrática, sobretudo pela empatia que deve existir. O entrevistador deverá colocar-se na postura de parteiro de lembranças, facilitador do processo que cria de resgatar as marcas deixadas pelo passado na memória. Fecha aspas. Então, Fabiane, citando Antônio Montenegro, disse que o trabalho dela estava, sobretudo, centrado na entrevista com moradores mais antigos. E continua ela. Contudo, ao entrevistar as lembranças do seu Olindino, percebe-se que suas recordações do tempo vivido são relembradas a partir da visão do modo de viver moderno, da sociedade de informação, notícias de última hora, da novidade da internet, adventos esses que não permitem espaço para reflexão, para ouvir a experiência do tempo, como nos ressalta Walter Benjamin em seu texto O Narrador. Então, Walter Benjamin, lá no século XIX, ele nos chamava a atenção que muitas vezes um tipo de modernidade no âmbito do capitalismo, da especulação, pode apagar memórias. E não é por acaso que Fabiane buscou como referência o Walter Benjamin, porque na leitura dela, e eu concordo plenamente, quando ela escreveu, Balneário estava passando por esse processo de aceleramento da história, no sentido de a modernidade se sobrepor à memória, de sobrepor à história. Então ela cita o Walter Benjamin no seguinte sentido: cada manhã recebemos notícias de todo mundo e, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras, quase nada do que acontece está a serviço da narrativa. E quase tudo está a serviço da informação. Fecha aspas. Então, o Walter Benjamin, quando ele estava escrevendo lá na década de 20, 30, mas, sobretudo, se referenciando ao impacto da modernidade, da industrialização advinda do século XIX. Então, ele fez a crítica de que a sociedade estava muito acelerada, no sentido de pouca reflexão, pouco tempo para construir narrativas, narrativas aos moldes dos pescadores que, enquanto esperam a sua presa, enquanto esperam o peixe fisgar o anzol, eles vão elaborando, construindo narrativas, vão elaborando raciocínios. Então, Walter Benjamin nos conta
que a nossa sociedade está muito acelerada e nós não temos tempo de construir narrativa, de construir história, de construir diálogos. E olha que Walter Benjamin estava escrevendo numa época que não tinha internet ainda. Então, se ele já fazia queixa naquela época, hoje está muito mais complicado, muito mais complexo o ato da reflexão, o ato da narrativa, de construção de narrativas. Continuando então com o trabalho de Fabiani. O ritmo acelerado que impõe o progresso fez com que o seu Olindino não contemplasse em suas recordações do passado a vizinhança na qual dia a dia possivelmente interagia, comunicava-se, mantinha suas relações cotidianas e até mesmo desenvolvidas em suas atividades de pesca, conforme ele informa em entrevista. Diz ele: o peixe era vendido aqui mesmo no canto da praia, ou levava para casa, não revelando como se dava esse processo da pesca, quem eram os proprietários dos barcos, os donos do mar, entre aspas. Porquanto se vendiam os peixes eram pescados. Então ela está dizendo aqui que nessa entrevista o seu Olindino deixou de mencionar muito do seu cotidiano, da época da pesca. Ele aqui já era um pescador aposentado e estava falando do seu passado. Então a autora, ela ouve o entrevistado e faz as suas análises. E ela sente falta que o seu Lindino, nessa entrevista, não contou o cotidiano dos pescadores. E ela atribui isso à, à falta de reflexão proporcionado por esse tempo acelerado, por esse tempo rápido, né, por essa modernização. Então, ela não está necessariamente, entre aspas, culpando o seu Lindino. Ela está dizendo que esse tempo acelerado impossibilita as pessoas de uma reflexão mais profunda, não é? E nós vemos muito bem isso nos dias de hoje, em nível de comunicação, as leituras muito fragmentadas, os raciocínios muito rasos, vamos dizer assim, por falta de reflexão. Vejam aqui que a gente não está necessariamente condenando a informação, a multimídia, mas a forma como ele ou ela, a mídia, vem sendo empregada, né? Muitas vezes no afã do mercado, não a serviço necessariamente da memória, da dignidade, da, do serviço ao ser humano. E ela continua agora citando novamente o jornalista James Dadin. O livro de memórias de Dadin possibilitou compreender um pouco do que era o cotidiano da pesca desses pescadores do canto da praia. Aí ela cita um trechinho da obra de Dadin, abre aspas. A pescaria era farta, seja nas margens da lagoa ou na ponte da rua 2101. Os espaços eram disputados. Quem tinha barco, como Jorge e seu irmão, estavam na lagoa. Eles conheciam os melhores locais de pesca. O Marambaia havia um grande criador de robalos, chamado de Pedra do Robalo. Fecha aspas. Essas informações, apresentadas por Dadin e reproduzidas por Fabiani, foram colhidas pelo, pelo Dadin, né, no trabalho que ele publicou, como já dissemos anteriormente, em 2002.
Todavia, diz Fabiana, é a fala de Dona Passinha, antiga moradora, que veio residir no bairro dos Pioneiros em 1968, 4 anos após a emancipação política da cidade, na região desmembrada do bairro Pioneiros, chamada de bairro do Arairibá. É que encontramos um pouco do olhar narrativo, descritivo, rememorando os tempos vivenciados junto com suas famílias e nas falas de seu pai. Então, a dona Passinha, entrevistada por Fabiane em 2006, disse o seguinte: Olha, eu me lembro que meu pai contava para gente que naquela época era uma época muito boa. Fecha aspas. Dona Passinha tinha 57 anos quando concedeu essa entrevista à autora. Dona Passinha narra o cotidiano da cidade, vivencia detalhes do cotidiano e da história dos moradores que somente são visualizadas por ela em sua memória, transcritos das seguintes formas: Ah, aqui era tudo matagal, tinha roseira que espetava os pés e o pessoal vivia da pesca, do artesanato dele. Eles vendiam Marcela, que eles colhiam, vendiam lá em Itajaí. Aqui não tinha quem comprar. Tinha os engenhos de farinha, tinha os engenhos de farinha, que eles faziam a farinha, e os carros de boi que faziam a mandioca, tudo coisa do colono mesmo. Fecha aspas. Ao percorrer os caminhos da memória, nas falas de seu Lendino e Dona Passinha, diz Fabiane, nos deparamos com discursos que a história oficial ou tradicional ocultam para manter um quadro homogêneo e pacífico, mas que a realidade e a oralidade apresentam-nos como contradição. Aí ela reproduz a fala do seu Lindino. Não sei por que botaram esse bairro dos Pioneiros. Antes, quando comprei a casa, não era bairro dos Pioneiros, era Canto da Praia. Fecha aspas. Então a Fabiana está dizendo que a história oficial tradicional não apresenta essas contradições. Que contradições? Esse embate entre o desejo dos moradores e a imposição do nome do bairro por certas autoridades. Continua ela. A mudança do nome do bairro foi promulgada pela Lei Administrativa Municipal para a denominação do bairro, que popularmente era chamado de Canto da Praia, através da Lei número 1840 de 1999. O Canto da Praia passa a chamar-se Bairro dos Pioneiros. O objetivo era homenagear os pioneiros moradores da cidade. O projeto de lei foi proposto pelo vereador, filho do seu Olindino, sendo que sua família é uma das famílias mais homenageadas. Dona Maria Leotéria Caetano, mulher do seu Olindino, ainda viva, tem como homenagem seu nome em uma das ruas do bairro. Isso não parece possuir significado para o seu Olindino, que questiona a alteração do nome da localidade, afirmando não saber por que da substituição do Canto da Praia para os bairros pioneiros. Então aqui
até parece contraditório, para não dizer outra coisa, que o autor do projeto da mudança da localidade de Canto da Praia para Pioneiros foi o próprio filho do senhor Lindino, que na época era vereador. Mas ao que nos parece, a comunidade não ficou sabendo, né, ao menos o seu Lindino, o pai do proponente, né, não se deu por satisfeito. Talvez, e não mais que isso, porque tenha faltado a comunicação entre o proponente e os moradores do bairro, inclusive os seus familiares. Então, nós estamos falando da presença negra na cidade de Camboriú, do balneário de Camboriú, a partir do trabalho de Fabiano Pereira Sabchuk, que escreveu a sua monografia de conclusão do curso de História em 2007, e nós estamos utilizando-a para falarmos um pouco da história da cidade de Balneário Camboriú a partir de um bairro que nós denominamos de território negro, porque a presença negra na cidade, em sua maior parte, foi a partir desse bairro. Nós continuaremos a expor essa história na nossa próxima postagem. Então, nos acompanhem, fique conosco em Africanidades Conectadas.